But what are regular verbs? O que são verbos regulares? O que significa eles serem regulares? Verbos regulares são verbos que vão seguir um certo padrão, quase que o mesmo padrão para todos eles. Então, tu vai botar um verbo regular no passado, tu vai seguir uma regra que vai funcionar, certo? Verbos irregulares, que é por isso que tu vai ver eles depois, que eles são mais complexos, o verbo irregular, para tu botar ele no passado, ele vai ter uma forma diferente que só funciona para ele. Por exemplo, o verbo to be. O verbo to be é ser, né? No passado eu fui, é I was. Agora vamos pegar um outro verbo irregular, o verbo ver, to see. To see é outro verbo irregular. No passado, eu vi, fica I saw. E não tem uma regra para isso. Como é que tu vai saber que o be no passado é I was e o verbo to see no passado é I saw? Não tem regra. Isso aí é só realmente estudando e praticando, e com o tempo a gente vai pegando. Agora, os verbos regulares é mais tranquilo, porque a gente vai justamente seguir uma certa regrinha. Mas nós temos inúmeros verbos. Vamos listar primeiro os mais usados que são regulares. To happen é um. Walk, to watch. Study, work. To happen, to walk, to watch, to study and to work. Temos aí 5 verbos bem comuns, bem importantes de vocês entenderem como usar eles. E esses são verbos regulares. Então, eu vou fazer só um pequeno exercício com vocês, para vocês verem como é tranquilo. Vocês vão botar esses verbos no passado, no caderno aí de vocês, ou se estiverem digitando, pode ser também. Vocês vão montar a tabela do eu, tu, ele, nós, vós, eles. Fica eu, tu, ele, nós, vós, eles em inglês. Estão vendo como é fácil, pessoal? É repetir a mesma palavra para todos. Não tá nada de errado vocês pronunciarem watch it, tá? Todo mundo vai entender e não tem problema. Mas como a gente está começando agora a ver esses verbos no passado, eu sugiro que vocês já comecem a se acostumar com eles falando, por exemplo, watched. Nessa pronúncia de ed no passado, eles não falam muito watched, watched. É meio que quase um efeito sonoro, assim, ó, watched. I watched, you watched, he watched. Não é um som natural para nós, porque a língua portuguesa não tem esse tipo de junção de TH e C, mas eu sugiro a vocês a se acostumarem com esse som, tá? I worked, you worked, he worked, não worked. De novo, eles vão te entender, não tem problema nenhum. Mas se está começando a estudar, não pega já esse vício, já começa tentando, se esforçando um pouquinho mais, entendeu? Aí ficou faltando, pessoal, o verbo to study. Por que eu deixei o to study por último? Porque ele termina com Y. Aí dentro dos verbos regulares, nós temos os verbos que terminam em Y. E aí esses verbos, tu vai acrescentar o ED, como todos os outros, porém vai ter uma pequena variação. Para verbos que terminam com Y, tu vai colocar o ED, mas tu vai trocar o Y pela letra I. E assim ele vai ficar no passado. E basicamente é só isso. Mas eu justamente deixei ele por último porque ele já começa a ir um pouquinho diferente de como a gente estava fazendo. O verbo to study é estudar. Eu estudei, I studied. Você vai só colocar o ED no final, mas você vai trocar o Y pela letra I. E isso vai se aplicar para todos os verbos regulares que terminam em Y.